Olá! Quero dar as boas-vindas a você, que inicia, a partir de hoje, uma jornada de grande aprendizado e reflexões com o nosso querido professor Renato Nogueira. Agora, você faz parte dos nossos mais de 500 mil alunos e alunas em mais de 20 países, que buscam novos aprendizados e muito conhecimento. A Casa do Saber segue forte, com seu propósito de divulgar cultura de forma acessível e prazerosa para milhares de pessoas. Para garantir este propósito, teremos nos próximos 3 dias este curso inteiramente gratuito. Já somos mais de 30 mil pessoas inscritas aqui. Você vai aprender com o professor Renato sobre as diversas formas de amar, na ótica da filosofia africana, indígena, oriental e ocidental. E tem mais! Teremos um novo curso com o professor Renato Nogueira que você já poderá acessar no aplicativo da Casa do Saber. Lá, você vai encontrar, além deste novo curso, mais de 160 outros cursos da Casa do Saber com as mentes mais brilhantes do Brasil, todos com certificado. Após a aula de hoje, você já pode se cadastrar e acessar tudo isso no aplicativo. E os primeiros 7 dias são gratuitos. Esse é o nosso convite para você expandir a sua mente e enxergar o mundo de uma nova maneira. Aproveite muito a aula de hoje, assim como as próximas. Espero te encontrar nessa e em muitas outras jornadas. Afinal, você já é de casa. Uma ótima aula! Querer encontrar um formato único, invariável, para uma relação amorosa no mundo contemporâneo, talvez seja o equívoco. Talvez o mais importante seja a gente começar pelo autoconhecimento ou por um tipo de expressão conceitual, filosófica, que eu gosto muito de usar, que tem muito a ver com Orumilá e tantas outras filósofas e filósofos, que é a autointimidade. Olá, aqui é Renato Nogueira e estou muito feliz de estar com vocês aqui na primeira aula do curso Por que e Como Amamos. Esse é o objetivo do curso, falar um pouco das formas de amar, falar do amor no pensamento africano, ocidental, oriental e pensar as possibilidades de uma ética da vida amorosa. E a gente começa hoje falando das formas de amar no mundo contemporâneo. E os dados mostram algumas coisas que podem parecer alarmantes à primeira vista, porque nós temos, por exemplo, no ano 2021, a gente teve um aumento muito grande de mais de 26% no número de separações, divórcios, especificamente, isso de janeiro a maio de 2021. A gente teve, então, quase 30 mil novos divórcios nesse período. É o que leva as pessoas a se separarem, pessoas apaixonadas que depois desistem desse relacionamento. Alguns estudos mostram que, dentre outras coisas, uma é relação extraconjugal, é um dos fatores. Outro fator também relevante, muito importante, é o convívio. Pode parecer estranho, mas é o convívio que separa as pessoas. Elas, quando mais próximas ficam, têm uma tendência a se afastarem depois de algum tempo. A falta de comunicação e também alguma crise de ordem econômico-financeira. Isso também acaba modificando o relacionamento, atrapalhando o relacionamento. Tem alguns estudos que vão mostrar algo que eu considero muito pertinente, que são as competências para um relacionamento, que a gente pode chamar de habilidade, competência de convívio. Tem um estudo muito bem feito, do Luiz Hans, em que ele vai falar para a gente sobre, por exemplo, esses pontos. Quais são eles? Aqui com vocês. Um ponto que é importante para um relacionamento funcionar: afinidade de gostos e interesses, atração sexual, compatibilidade psicológica, projeto de relacionamento. Pode ser que as pessoas tenham projetos diferentes de relacionamento.
é como você consegue suportar os fatores de estresse e ciclo de vida e as chamadas competências de convívio. Esses são fatores que são, de alguma forma, relevantes, segundo os estudos, para um relacionamento trazer bem-estar, satisfatório para as pessoas envolvidas nesse relacionamento. Quando a gente fala em relacionamento, tem alguma coisa que é interessante para pensar que é do amor romântico, como a gente tem um momento da história da humanidade que o amor romântico começa a cair em descrédito, talvez seja simplesmente isso, a gente vive isso hoje, um descrédito do amor romântico e caminha para outras formas de relacionamento, maneiras não monogâmicas, como poliamor, dentre outras tantas. Quando a gente fala de amor romântico, tem uma trajetória na história da humanidade, especificamente na Europa Ocidental, por volta do século XII, lá do trovadorismo, os cânticos, as cantigas, as histórias como Tristão e Isolda, e mais tarde, nos séculos XV, XVI, XVII, tem histórias como Romeu e Julieta, Shakespeare, que estão falando de paixão, falando de um amor que ele sobrevive às maiores resistências. Então tem um processo histórico, cultural, que vai consolidando uma perspectiva de que a relação amorosa ela precisa ser inebriada, envolvida em paixão. O amor ele passa a ser sinônimo de estar apaixonado. O amor romântico tem relação com isso. O amor romântico tem relação com a ideia de uma certa fusão entre o casal, uma fusão de desejos. E os estudos vão mostrando que isso está presente também nas comédias românticas do século XX, do século XXI. As comédias românticas mostram, de alguma maneira, o seu horizonte, a sua base, tem ali muito de romantismo, muito daquilo que a gente pode chamar de amor romântico. E, de alguma forma, parece que isso está em crise, né? Então, como a gente faz diante dessa crise? Como a gente faz quando tem uma forma de amar, que é o amor da ordem da conjugalidade, de uma relação entre pessoas adultas, que envolve intimidade, vida sexual, parceria, compartilhar projetos. E esse amor tem algo que é exclusividade. Ninguém ama um só amigo, uma só amiga, você ama só um dos filhos que tem, ou ama só um dos pais, pode amar sua mãe, amar o seu pai, mas quando a gente fala da relação conjugal, existe o critério exclusividade. Faz sentido a exclusividade? Então, o que os estudos vão apontar, o que a vida vai apontar, é que a mononormatividade, ela entra em xeque. A mononormatividade que vai preconizar que a vida conjugal só pode ser satisfatória e feliz se eu for completo por outra pessoa, se eu tiver a minha cara à metade e se eu fizer tudo com essa pessoa. Isso entra em xeque quando a gente vê que as pessoas não necessariamente vivem uma vida monogâmica, não necessariamente elas ficam satisfeitas no seu relacionamento. Alguns estudos mostram isso, inclusive tenho apontado isso aqui no Porque Amamos, esse livro fala sobre isso, que é que tem uma porcentagem significativa que depois de 15 anos de relacionamento, menos da metade das pessoas se encontram satisfeitas no relacionamento. Uma porcentagem pequena, cerca de 30%. Outros trabalhos no campo dos estudos de comportamento, neurociência, apontam uma coisa interessante também, que a paixão, que é essa maneira do amor romântico performar, que é uma relação de afeto apaixonado, ela não passa de 24 meses. Inúmeros estudos vão apontando ali 12 a 24 meses, que é o tempo de durabilidade de estar apaixonado. E que promete e que produz uma certa confusão entre o que eu sinto, entre o que uma pessoa sente e a pessoa amada também sente. É como se elas tivessem que sentir a mesma coisa. Nos anos 90, tem um trabalho muito interessante, Lorenz Zell Levenhart, junto com Oberon, Zell Levenhart, que montaram um estudo e montaram, na verdade, o que seria os critérios para uma relação poliamorista. Eles falaram de poliamor. Então tem um estudo, tem um trabalho que a Lorenz Zell Levenhart ela vai organizar, ela vai sistematizar o que é necessário para uma relação poliamorista, o que torna uma relação não monogâmica, no caso do poliamor,
porque são formatos variados de relacionamento. E isso implica numa questão de ordem ética, até de ordem política. Por que de ordem ética? Existe uma ética para a vida amorosa? E como é que essa ética pode ser vivenciada num contexto de monogamia ou num contexto de não monogamia? Como é que essa ética deve ser organizada? Quando a gente fala de ética, a gente está falando especificamente de uma investigação, de um exercício crítico, filosófico sobre a moral, sobre o comportamento, a maneira da gente atuar, da gente agir no mundo. E tem uma chave, uma regra de ouro que existe em muitas tradições filosóficas, religiosas, que é: faça aos outros o que queres que façam a ti mesmo. A minha formulação aqui, nesse primeiro encontro do curso Por quê? Como amamos, é dizer que esse princípio não funciona para a vida amorosa. Então, o que faremos? A tese que eu quero defender, a hipótese de trabalho, é que uma ética que preconiza fazer ao outro o que eu quero que seja feito a mim, não funciona quando nós estamos no terreno amoroso. Então, qual caminho a gente deve levar em conta? Eu quero trazer, então, um trabalho de uma psicanalista e de um filósofo, uma psicanalista filósofa e um filósofo, que nos ajudam a pensar sobre isso. Antes de entrar nessa formulação ética, o que eu vou chamar de uma ética da intimidade, pensando aqui também com aquilo que Sobonfu Somé, uma filósofa de Burkina Faso, burkinense, do povo da Gara, fala também, eu vou pensando junto com ela e também junto com Jacques Derrida, que fala de uma ética da hospitalidade, que foi formulada juntamente com Anne Dufour-Nathanael, que vai falar também justamente sobre isso, essa psicanalista. Então a gente tem aqui duas pensadoras, um pensador que numa certa combinação tanto inusitada nos ajudam a ter um recurso, uma ferramenta para compreender os caminhos e descaminhos da vida amorosa. Então, eu quero pensar aquilo que a filósofa e psicanalista francesa Anne Dufour-Nathanael e Jacques Derrida, filósofo franco-argelino, e a pensadora filósofa Sobonfu Somé, do povo da Gara, como é que uma composição entre o pensamento dessa escola, de uma forma francesa, que fala de uma ética da hospitalidade, e de uma formulação que a Sobonfu Somé faz no espírito da intimidade. Vamos falar dessa ética. Mas antes de falar dessa ética da intimidade, que deve ser um recurso para uma relação amorosa com mais bem-estar, vamos pensar, quero trazer uma história, uma narrativa mítico-religiosa que trata da paixão, que trata dessa aventura do relacionamento. Vou trazer uma tradição, na tradição judaico-cristã, a gente encontra nos primeiros textos da Bíblia, a gente encontra uma história de amor entre Adão e Eva. Então aqui eu vou tratar essa narrativa como uma história de amor, que é um encontro entre um casal. Então Adão é criado, Eva é criada, depois de Lilith. Então isso é uma outra história, Lilith sendo a primeira mulher. Depois Lilith acaba sendo expulsa por razões que ela não se curva completamente aos desejos de Adão. Então é feita uma mulher que é da costela desse homem, desse primeiro homem, e então eles têm um encontro amoroso, um encontro simbiótico. Então o paraíso, a gente pode compreender o paraíso como uma metáfora de uma relação apaixonada. Vivem uma fusão, né? Essa mulher que foi feita da costela, ou seja, a Lilith foi expulsa e dessa vez a mulher não foi criada do mesmo barro que Adão, mas da própria costela do homem. O curioso sobre essa imagem é que ela apresenta uma fantasia da paixão que até hoje domina nossa cultura ocidental. A de que amantes seriam seres feitos de uma mesma substância, que ao encontrarem se encaixariam um no outro perfeitamente. Até que veio o diabo.
Então, entendendo aqui o diabo no sentido de que um opositor que está encarnado na figura da serpente e que produz em Eva um desejo de experimentar alguma coisa que ela não experimentou. Ou seja, sair daquilo que é, vamos dizer, cotidiano. Ou seja, sair da rotina. Então, Eva fica inspirada pelo desejo, pelaquilo que opõe o cotidiano, que opõe a normalidade, entre aspas, normalidade, e ela provoca isso em Adão. Ao provocar isso em Adão, tem um deslocamento daquele relacionamento. Se esse relacionamento ele estava apaziguado em certa medida porque estavam apaixonados e não tinham confrontos, não tinham conflitos, o conflito está instalado, porque eles acabam sendo por conta do diabo, do opositor, eles são expulsos do paraíso. Ou seja, a gente pode interpretar a paixão acabou. Quando a paixão acabou, tudo fica muito mais duro. Aquelas 9,5 semanas de amor, aquele momento em que todo desejo se encontrava, em que não podiam viver um sem ver o outro, era como se fosse uma coisa, como fosse oxigênio para estar respirando. Isso acaba e eles acabam compreendendo que são seres distintos, são seres diferentes, não estão misturados, não são uma só substância. Isso cria um complicador. O que fazer depois da expulsão do paraíso? O que cabe a Eva e Adão depois dessa expulsão? Como é que eles ficam? Tem ali uma mortalidade possível à vista. Se no paraíso a vida era eterna, a paixão era infinita, com a expulsão do paraíso, essa paixão infinita deixa de existir e tem uma possibilidade de que aquilo que começa termine. Adão e Eva podem morrer, a paixão entre ambos pode acabar, porque a relação modificou, está modificada. E como é que eles podem reencontrar a paixão, como eles podem viver? Vai ter bem-estar? Ou seja, Adão e Eva, então, uma narrativa simbólica de todos os relacionamentos que, de alguma maneira, deixam de ser apaixonados. Deixa de ser uma relação pautada numa fantasia simbiótica, em que tem quase uma fusão entre duas pessoas, e tem ali outros elementos que chamam a atenção para o mundo. Ou seja, a serpente é dizer, o mundo apresenta outros desejos. Não que seja um desejo, às vezes, só conflitante com o seu desejo afetivo sexual, mas tem outras funções e atividades, numa eterna lua de mel. O paraíso é uma lua de mel prolongada da paixão. Isso que o paraíso está dizendo. É uma metáfora. Esse território do paraíso que Adão e Eva habitam, essa possibilidade de um relacionamento muito satisfatório, porque tem muito amor para dar e vender. Um dado momento, as pessoas começam a pensar e perceber que são seres distintos e não se confundem mais um com o outro. Tem que repactuar essa relação. Esse mito, ele de alguma maneira ele é reterritorializado e ele alimenta a noção de amor romântico. Talvez seja ali um dos germes importantes para o que a gente vai chamar de amor romântico, ou chamar de um certo medo, receio da ruptura desse amor romântico. Usando aqui entre aspas o amor romântico. Por que razão? Quando Adão e Eva se alimentam do fruto proibido, o que está em jogo? É como se os seus corpos não mais se espelhassem. Eles percebem e compreendem que têm desejos individuais, que eles podem desejar um ao outro, mas que só desejar o outro não basta para aplacar o desejo. Existem outros desejos e tem uma vida pessoal, tem uma vida íntima que vai além do encontro conjugal. Então, isso é um desafio que está dado pelo fruto proibido. O fruto proibido é uma maneira de dizer que é dado, que é presenteado pela serpente, pelo diabo. O diabólico é o que faz oposição, que vai dizer que não é suficiente para uma vida plena e feliz apenas ter como fiadora uma relação amorosa, uma relação apaixonada. A vida sempre quer outras coisas. E Eva tem outros desejos, outros interesses, assim como Adão. Um só não basta o outro para uma vida plena. Dito isso,
A gente tem então um desafio tremendo. Esse desafio ele vai ser percebido, e aí a gente for pensar o mundo contemporâneo, a sociedade ocidental, o modo de produção capitalista, propriedade privada, a monogamia, ela vai ser a tônica, dentre outras razões, porque é uma maneira de organizar patrimônio, organizar a vida política, social, e é alguma coisa que demanda, como nós falamos no início, um esforço, que é localizar só o desejo num certo território, num certo corpo, num único relacionamento. O que os não monogâmicos, que os estudos de não monogamia, que as práticas não monogâmicas vão dizer que isso não se sustenta, que essa fantasia monogâmica e a fantasia de uma paixão paradisíaca não se sustenta, que o desejo vai muito além. Nessa hora, a gente precisa enfrentar esse problema, e aí vem uma investigação, vem uma especulação filosófica de caráter do campo da ética, do campo da política, que é como a gente produz uma ética da intimidade em que esse problema dessa fantasia irrealizável de uma relação simbiótica possa ser resolvido. Vocês lembram que no início, lá na primeira parte do nosso encontro, eu comentei uma coisa que eu considero fundamental, que foi a regra de ouro, que aparece em várias formulações como mais ou menos sendo não faça aos outros o que não queres que façam a ti mesmo. Essa ideia. Quando a gente fala de uma ética da intimidade, eu vou dizer o inverso disso. É importante que a gente tenha uma percepção que o desejo do outro não é o nosso desejo. Que a gente tenha uma percepção que a dinâmica da vida, daquele primeiro encontro, não é a mesma dinâmica da vida do que virá depois. Então, as pessoas se modificam, as relações se modificam por inúmeras circunstâncias e é necessário um projeto. Sem um projeto de relacionamento, que é um daqueles 6 fatores que eu mencionei no início, a gente não consegue, talvez, caminhar com bem-estar. Ou seja, com bem-estar, com tranquilidade e enfrentando os conflitos de um modo que esses conflitos não produzam muita insatisfação, frustração constante, de tal maneira que a única forma de viver seja se separando, seja não convivendo mais. E aí, o que é a ética da intimidade? Como funciona essa ética da intimidade? Essa questão que eu quero trazer aqui pra gente. A ética da intimidade, ela vai nos dizer que é importante que a gente faça aos outros coisas que não necessariamente nós queremos, que não é a mesma coisa que a gente quer que seja feita pra gente. Porque a outra pessoa não é o nosso espelho. A ética da intimidade, uma ética de hospitalidade de intimidade, ela está nos convidando para compreender que eu preciso negociar e repactuar o meu processo de relacionamento com a pessoa amada continuamente. E nesse repactuar contínuo, eu não posso querer só fazer o que eu gostaria de receber. Eu não posso ofertar só o que eu gostaria de receber. A gente vai ter que dimensionar essas ofertas. A oferta afetiva, a oferta de carinho, a partilha, o compartilhar, ele vai ter que ser repactuado. Não dá para dar só o que eu queria receber, porque são pessoas diferentes. Isso só é possível com a saída do paraíso. Isso só é possível com a queda. Sem essa queda, sem essa saída, isso não é possível. Romeu e Julieta morrem no final dessa peça, do espetáculo, porque não teve um dia seguinte. Eles ficaram muito pouco tempo juntos, eram adolescentes, se conheceram, se apaixonaram e não suportavam viver um sem o outro. Nem foi possível checar se a morte tinha ocorrido, devido à pressa, devido ao momento de os afetos em muita aceleração por conta da paixão. O que está dito de uma ética da intimidade é justamente um desacelerar. É uma relação em que
os desejos individuais podem ser muito diferentes, são diferentes do desejo do outro. Por isso que o poliamor vai falar de algumas regras, né? Tem então uma certa cartilha, a gente pode colocar aqui entre aspas, do poliamor, que foi escrita, que foi elaborada dos debates feitos pela Gloria Ravenhart, a partir dos debates que ela faz. E essa cartilha, ela tem um elemento que eu considero muito importante, que é um conceito, é um afeto chamado compersão. A compersão é alguma coisa importante numa relação poliamorista. O que não quer dizer que toda relação poliamorista seja compersiva, mas é um certo ideal. O que é compersão? Compersão é o antônimo de ciúme. Se o ciúme é esse desejo que não consegue dividir e compartilhar o seu objeto amado, a compersão, ela não reconhece a pessoa amada como objeto do seu desejo. Ela reconhece a pessoa amada como um outro sujeito que tem interesses e desejos variados e que não necessariamente eles vão confluir o tempo todo para o seu desejo. Então, é um deslocamento daquilo que é um objeto amado para um sujeito que ama e que pode ser amado, mas que não necessariamente pode ser tutelado. Então, a compersão, ela vai trazer uma novidade, porque ela está dizendo o seguinte: o desejo do outro, eu não posso controlar o desejo da outra pessoa, de tal forma que a melhor maneira de viver talvez seja sem desejar controlar o desejo da pessoa amada. A gente encontra alguns princípios, fora esse, eu vou voltar, alguns princípios são bem interessantes quando a gente fala disso, né? Quais são eles? Que a gente pode chamar de 12 pilares do poliamor. E eu falei da compersão. Autenticidade, escolha, transparência, confiança, igualdade de gênero, honestidade, comunicação aberta, não possessividade. A não possessividade é a compersão, ela tem a ver com a compersão, justamente por isso ela é o não ciúme. Então, o ciúme ele tem uma dimensão que é o caráter possessivo. Só é possível que a gente tenha uma relação possessiva com uma pessoa se nós a deslocamos do lugar de sujeito e ela se torna um objeto, se torna minha propriedade. Isso é muito interessante porque Geni Nunes, por exemplo, que é uma pesquisadora guarani, uma intelectual guarani, ela diz algo que existe também na língua guarani, algumas outras línguas dos povos indígenas, que não tem pronome possessivo para falar do filho, da filha, do pai, da pessoa amada. Isso aparece também em algumas línguas do tronco banto africano. Isso é bem interessante. Não tem assim, é meu, é minha. É outra maneira de se relacionar. Caráter consensual da relação, aceitar a autodeterminação, o sexo positivo que assim, você tem uma certa liberdade sexual, e tem especificamente a compersão, que ela tem a ver com a não possessividade, mas tem esse caráter específico de não sentir ciúme, ou seja, não ser ciumenta, não ser ciumento, não ser ciumente. É isso, não ter uma relação de posse, mas ter esse sentimento. Enquanto a não possessividade é uma certa prática, a compersão é essa possibilidade de ter esse sentimento. É fácil cultivar isso? Penso que não. Não é fácil cultivar isso porque isso está numa lista do campo da não monogamia. A não monogamia entende a mononormatividade como uma maneira do que a gente chama de sistema capitalista, das relações de produção, de produtividade, elas estarem no interior dos relacionamentos. O que a gente pode defender? O que eu acho interessante a gente pensar? Até falando dessa ética da intimidade, não existe uma única expressão, uma modulação de relacionamento que sirva para todas as pessoas no mundo.
para todos os casais, ou trisais, ou tetrasais, ou relações que são semi-abertas ou abertas, ou relações poliamoristas ou não monogâmicas em formatos múltiplos, ou simplesmente monogâmicas. Não existe um único formato. Querer encontrar um formato único, invariável, para uma relação amorosa no mundo contemporâneo, talvez seja o equívoco. Talvez o mais importante seja a gente começar pelo autoconhecimento ou por um tipo de expressão conceitual filosófica, que eu gosto muito de usar, que tem muito a ver com Orumilá e tantas outras filósofas e filósofos, que é a autointimidade. A autointimidade tem relação com o autoconhecimento, sendo que ela tem muito a ver com a capacidade que a gente tem de ter um escrutínio afetivo, de compreender os nossos afetos. Então, como é que é o amor no mundo de hoje? As formas de amar hoje são inúmeras, mas um primeiro passo, ele está ligado especificamente à nossa capacidade de compreender o nosso funcionamento afetivo, de compreender o nosso próprio desejo, de separar um pouco o que a gente deseja, o que a gente precisa e o que a gente quer. Compreendendo essas diferenças e compreendendo o nosso mundo afetivo, a gente pode fazer um tipo de aliança, de combinação com a pessoa ou as pessoas que nós amamos, que a gente ama, para tornar possível um relacionamento em que a gente implemente essa ética da intimidade. A ética da intimidade nos convida, em primeiro momento, a saber sobre os nossos próprios sentimentos, a saber a nossa zona de conforto. As formas de amar hoje, eu estou defendendo aqui que a gente encontre a nossa zona de conforto afetiva. Ao encontrar a nossa zona de conforto afetiva, a gente pode amar de forma muito melhor, com mais satisfação, com mais alegria, com mais bem-estar. Esse bem-estar, ele está relacionado, de alguma maneira, ao que a gente pode chamar dessa ética da hospitalidade. O que eu chamo de ética da intimidade está muito baseado naquilo que o Derrida fala de hospitalidade, que tem relação com o estrangeiro. Quando uma pessoa estrangeira chega na nossa casa, como a gente recebe essa pessoa? Como a gente fornece comida, fornece, por exemplo, lugar para essa pessoa dormir. Nós procuramos deixar essa pessoa o mais confortável possível. Essa relação de se preocupar com o conforto de uma pessoa estrangeira que a gente precisa implementar numa ética amorosa. Por quê? Está falando de uma outra pessoa que tem um outro código, uma outra língua. Essa percepção de quando você recebe uma pessoa estrangeira, por exemplo, no seu país, sua cidade, você passeia com ela, ela pode não dominar o idioma, você tem que ciceroneá-la. Então tem todo um processo que tem a ver com recebê-la na ética amorosa, numa intimidade afetiva. É isso que a gente tem que fazer, é tratar a pessoa que a gente ama como se fosse uma estrangeira. Esse é um dos maiores princípios, maiores contribuições que a gente pode ter nas formas de amar hoje. É receber a quem a gente ama como se a gente não conhecesse essa pessoa, como se não fosse a gente, mas reconhecendo que quem é estrangeira a gente trata de uma outra maneira. Não como nós gostaríamos de ser tratado, mas como essa pessoa deseja e o que é possível fazer com o desejo da pessoa que a gente ama. É por aí que a gente vai encontrar alguns caminhos nas formas de amar no mundo contemporâneo. Eu quero convidar vocês que estiveram conosco na aula de hoje para um bate-papo ao vivo. Te espero lá.